Taewi entrou numa organização letal para se esconder, mas mãos bonitas arruinaram seu plano. Ficou obcecado por Ilai, um desconhecido de voz distorcida. Agora, essa curiosidade imprudente pode ser mais perigosa que qualquer inimigo real. Assim começa a paixão. O protagonista ficou louco por mãos bonitas. Então faça-me o favor de usar as suas para acariciar o botão de inscrever-se e deixar um like igualmente lindo. Vamos lá! Você consegue imaginar uma organização tão top que as pessoas fazem fila em todo o mundo para entrar? Bom, existe. A ONU tem essa organização. Um IARDO que busca desenvolver talentos para que depois trabalhem em qualquer lugar. Desde outras organizações importantes até empresas privadas dizem que, se você se formar aqui, as ofertas de emprego caem como chuva. É como uma porta para um futuro garantido. Uma loucura, e a pessoa que eles mais gostariam de ter lá, a que contratariam de olhos fechados, seria meu irmão mais velho, Jeon Jae-wi, ou, pelo menos, deveria ser. Porque eu não tenho tanta sorte uma vez. Meu irmão me soltou uma dessas frases estranhas, tipo, vamos levar o frango em vez do fazão, o que acha? Obviamente, eu perguntei como eu ia sentir. Quem quisera ser o frango quando podia ser o fazão? Mas a verdade é, pensando em Jae-wi, até me sinto grato por ser o frango. Ele é o fazão de verdade, embora nascêssemos no mesmo dia. Da mesma mãe, éramos totalmente diferentes. Jae-wi é incrivelmente inteligente. De verdade, dizer que é um gênio é pouco. Quando criança, já estava resolvendo equações que pareciam bombas nucleares. Olha, quem deveria estar neste avião sou eu, mas na minha cabeça. Realidade é outra. Existe um ditado que diz que estamos unidos por um fio vermelho do destino. Viu? Entre nós, era algo natural e inevitável, mas chegou o momento, e eu decidi que precisava cortá-lo. Quando lhe disse, ele apenas me olhou e perguntou, o quê? Sempre soube que a cabeça do meu irmão não era a de uma pessoa comum. Na verdade, às vezes penso que nem sequer é uma mente normal e assim, cortei aquele fio vermelho olhando para ele. Perguntei, Jae-wi, você sempre me odiou. Ele respondeu com um, por que eu faria isso? E seu rosto não parecia estar mentindo, mas minha mente não parava, e entendi como, porque eu te quereria. E assim, a porta se fechou. Embora minha curiosidade ainda estivesse lá, a única pessoa capaz de satisfazê-la tinha ido embora sem dizer quando voltaria. Mas pensei, vou perguntar da próxima vez que o vir, certo? Se Jae-wi quisesse me ver, acabaríamos nos encontrando cedo ou tarde. Afinal, estava desempregado, então aguentaria 6 meses e pronto. Foi assim que acabei preso na UNIARDO, quase à força, ocupando o lugar de outro. Assim que cheguei, a situação já era um caos total. Ouviam-se batidas, gritos, uma briga de verdade, e lá estava um deles no chão, gritando, idiota, bastardo nojento. Será que você não sabe lutar? O detalhe é que quem estava levando a surra era nosso protagonista. Mas longe de se amedrontar, o encarou com um sorriso meio cínico e disse, como que não sei? Você mesmo viu há um segundo, certo? 6 meses. Era essa a meta do nosso garoto, aguentar sem abaixar a cabeça e depois sair daquele lugar. Mas naquele exato momento, conheceu alguém. Um cara que parecia suave, adorável, e até cheirava a sabão ou leite. Uma energia totalmente diferente. Seu coração acelerou, ficou todo nervoso. Sério, era do tipo de pés até a cabeça tentando disfarçar. Perguntou, quantos anos você tem? A resposta foi fria e cortante. Tenho 22. Precisa de algo? Nosso protagonista ficou paralisado, pensando, será que fiz algo errado? Mais tarde, deitado na cama, nosso garoto reclamava de um tal tio Shanin por não ter avisado que havia gente assim por perto. Não pôde evitar pensar novamente em Jae-wi. Ele tem sorte, sim, mas a minha também não é tão ruim, certo? Nisso, viu uma chamada entrante em seu laptop. Uma chamada àquela hora. Mas ele não se surpreendeu. Acho que sei quem é, disse. Tio Shangin, responda por mim e diga para deixar uma mensagem. Tio Shangin aceitou a chamada do outro lado, a voz soava distorcida, como se usassem vários filtros ao mesmo tempo. Quem é você? Perguntou nosso protagonista na tela. Só se viam 2 mãos grandes, pálidas, elegantes. Tão grandes que a xícara que seguravam parecia de brinquedo. A voz distorcida respondeu que era o sobrinho do dono daquela suíte, que havia vindo a visitar. Mas o dono estava calmo, tomando banho. Depois, a voz do outro lado deduziu que quem atendera era o sobrinho mais novo do dono, e perguntou seu nome. Foi nesse momento que nosso protagonista disse seu nome. Sou Jeong Taewi. E você? Após uma breve pausa, a voz distorcida disse seu nome.
Eli, e exatamente ali, a tela nos mostrou uma imagem muito estranha, duas figuras na escuridão da noite, uma delas nua e a outra olhando para ela. Era como uma antecipação de algo importante que estava prestes a acontecer. Depois que Eli revelou seu nome, a imagem daquelas mãos com luvas tocando um peito no ganhou um significado muito mais estranho, mas voltando ao presente. Taiyei não conseguiu conter a curiosidade e perguntou: Eli, alguma vez te disseram que você tem mãos bonitas? Lei, com sua voz distorcida, respondeu: minhas mãos. Não, acho que nunca ouvi isso antes. Você gosta delas? Vendo na tela, Taiyei confirmou: sim, são lindas. E foi exatamente ali, com Taiyei olhando para o laptop, que a identidade de Eli se revelou por completo, mostrando-nos um homem de cabelos brancos, musculoso. Com um sorriso que não dava muita confiança, Taiyei o confrontou de uma vez. Está me dizendo que o dono dessas mãos lindas é na verdade Higro, o assassino lunático? Eli, sem perder a calma, perguntou de volta: se eu disser que sim, você vai me cortar as mãos e me entregá-las? E concluiu com um sorriso sinistro: se é isso que você quer, eu te dou quando eu morrer. A conversa foi cortada abruptamente e de repente, a cena Taiyei o confrontou de uma forma: você está me dizendo que o dono dessas mãos lindas é na verdade Higro, o assassino lunático? Eli, sem perder a calma, respondeu: se eu te disser que sim, você vai me cortar as mãos e me entregá-las. E concluiu com um sorriso sinistro: se é isso que você quer, te dou quando eu morrer. A conversa foi interrompida abruptamente e de repente, a cena mudou. Uma chuva torrencial caía sem parar sobre um edifício enquanto Taiyei subia as escadas de seu apartamento. Vemos-no logo sentado à mesa, calmo comendo algo com palitos. Mas justo quando estava prestes a pegar um grão de arroz, ou algo assim, um ding-dong o interrompeu, fazendo com que a comida escorregasse. Outro ding-dong soou. Taiyei e ficou congelado, olhando para a porta com uma expressão de quem será a esta hora? Parado ali, com a comida escorregando dos palitos, Taiyei já sentia uma energia ruim. A verdade é que estava com os pelos da cabeça arrepiados desde que ouviu passos subindo pelas escadas do seu prédio. Mas, sejamos sinceros, o mau dia já o acompanhava desde a manhã, exatamente quando acordou. Quando o tempo está ruim, ele começa a sentir dor nos joelhos, e hoje a dor era especialmente forte. O sino tocou novamente, e mais uma vez. Seria Jaeui? Se fosse seu irmão, já teria entrado sem mais cerimônia com uma mistura de irritação e curiosidade. Taiyei se aproximou da porta e a abriu só o suficiente para espiar. Que viu o surpreendeu um pouco. Um uniforme impecável, com uma insígnia brilhante atrás dele, nada menos que tio Shangin, sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Shangin o saudou com um quanto tempo, como tem passado, mas Taiyei só pensava: toda vez que esse cara aparece com esse uniforme, algo ruim acontece. Sim, sentia que aquele dia seria um daqueles. Perguntou quando havia voltado à Coreia, e Shangin disse que fazia 2 horas, vindo direto do aeroporto. Taiyei não conseguia evitar lembrar que a última vez que vira Shangin foi há uns 3 anos. E o Efei, nesse tempo lhe aconteceu de tudo, quase morreu desminando, depois quase foi embora deste mundo por complicações em uma operação. Nem falar desse personagem que o fez perder a paciência 3 vezes e na quarta, quase o deixou sem vida. Tudo isso resultou em sua baixa do exército antes de completar metade do serviço obrigatório. Um baque, na verdade. Tentando voltar à realidade, Taiyei disse a Shangin que deveria ter avisado, porque Jaeui não estava. Shangin, com seu sorriso, perguntou quando ele vinha, mas Taiyei só pôde responder que nem ideia, que não sabia de seu irmão há 4 dias. Shangin perguntou se não havia forma de contatá-lo, e Taiyei, por dentro pensou, se fosse fácil de encontrar, não seria Jaeui, viu? Enquanto Shangin se perguntava o que fazer, seu estômago roncou com força. Vamos comer primeiro, estou com fome, disse. Taiyei respondeu que justamente estava comendo, então o convidou para se juntar à mesa de Taiyei. Era bastante simples. Shangin a olhou e disse: que comida tão triste. A que Taiyei respondeu: e você esperava o que de um pobre que vive sozinho? Será que no exército só comem coisas elegantes? Taiyei acha que seu tio Shangin é apenas um convidado incômodo em sua casa, mas também sabe que em qualquer outro lugar do mundo o receberiam de braços abertos. Para escapar da situação, pergunta se ele quer que avisa Jaeui quando voltar. Shangin nem pensa. Deixa os palitos com um claque seco e, com um olhar sério, diz: Jeong Taiyei. Taiyei sente um arrepio. Diz que ele não entende por que procura Jaeui, especialmente se sabe que ele e seu irmão são opostos completos. Shangin muda sua expressão para um sorriso e aí, solta a bomba.
Você sabe que entre você e Jae-Yui, um de vocês é meu filho, não? Tae-Yui reage como se fosse algo óbvio, mas meio irritado. Esclarece que não é um deles, mas os dois. Geneticamente, são seus filhos. Na verdade, não era um segredo. Mas se pergunta por que ele o traz à tona é quando Tae lembra aquele momento. Quando eram crianças, seu pai se sentou com eles e disse que era hora de contar-lhes algo. Explicou que, como não podia ter filhos, pediu ajuda ao tio para que eles dois viessem ao mundo e deu uma instrução estranha. No futuro o tio dissesse algo incomum, deveriam dar-lhe o benefício da dúvida e fazer o que ele pedisse, mas Shangin tinha sua própria versão, algo ainda mais louco. Ele acreditava que só um era seu filho, não os dois. Contou que já sabiam que eram gêmeos antes de nascerem e que seu pai lhe prometera entregar um deles. A ideia original era separá-los ao nascer e criá-los como primos, mas, vendo quantos bebês estavam unidos, Shangin não teve coragem de separá-los e se arrependeu da ideia. Tae recorda essas palavras como se lhe dissessem algo muito frio. Seu pai lhe pedira que, quando chegasse o momento, escutasse seu tio e o tratasse como um pai. Agora, Tae percebe que o momento provavelmente era este. Quando seu tio lhe pedisse algo, ele sabe que não pode ir contra algo que seu pai aceitou, e pensa que Jae-Yui, se estivesse lá, teria feito o mesmo resignado. Tae diz a Shangin que, infelizmente, seu primo não está em casa, mas que lhe pedirá para ligar quando voltar. Shangin ri às gargalhadas. Brinca dizendo que Jae-Yui vai se surpreender ao saber que tem um novo pai. Embora Tae, por dentro, pense que seu irmão nem se abalaria, mas Shangin já não tinha tempo para esperar. Diz a Tae: a partir de hoje, você é meu filho, Tae. Quero que venha comigo. Essa mudança nos acontecimentos nos leva a um flashback de 4 dias antes. Jae-Yui, seu irmão, saía de casa com um farfalhar de roupas. Tae pergunta aonde vai Jae-Yui, com um sorriso no rosto e uma energia estranha. Diz que a vida é entediante com tanta sorte e que precisa um pouco de má sorte. Depois desapareceu, deixando Tae com aquela frase enigmática e a pergunta se isso era mesmo possível. Voltando ao presente, Tae senta uma pontada no peito enquanto pergunta ao tio Shangin com o olhar: por que de repente você precisa de um filho? Para onde quer me mandar? A resposta de Shangin não o fez se sentir melhor, de jeito nenhum. Diz que não lhe importava ter um filho por ter, mas que precisava de alguém útil, que em qualquer lugar há lutas de poder, e a Uniardo não era a exceção. Em 6 meses, diretor de sua seção iria para a sede principal nos Estados Unidos, e os 2 subdiretores abaixo dele já estavam se disputando essa vaga. Ele mesmo precisava ajudar um deles, seu superior direto, a ocupar essa posição. Então se aproximava uma grande batalha interna em sua área. Foi aí que Tae entrava. Precisava dele para estar no meio desse caos e sobreviver. Tae, já se vendo em um problema grave, perguntou se não podia simplesmente não ir, que sua sorte já era péssima. Mas Shangin não aceitou um não como resposta, exigindo que cumprisse seu dever filial. Tae, meio de brincadeira, mas com medo no rosto, disse que preferia não fazer isso. Será que não podia ser um mau filho? E de repente, pum, um tapa. Shangin o abofeteou, gritando que era ingrato. Que depois de tudo que ele fez para tirá-lo do serviço militar, ia se recusar a cumprir seus deveres. E não parou por aí, deu mais alguns golpes. Enquanto Tae só conseguia gemer de dor naquele momento, Tae lembrou da voz de Jae-Yui, se despedindo e dizendo que precisava de um pouco de azar. Em sua cabeça, só conseguia pensar: azar do minhas bolas, se o que ele fez foi fugir justo antes de toda a desgraça cair sobre ele. Então, algo clicou na mente de Tae. Será que Shangin o ajudou a sair do exército, mesmo ainda faltando tempo para cumprir com essa dúvida? Perguntou diretamente se ele fora quem o ajudou. Shangin confirmou, dizendo que Jae lhe contara que seu irmão estava chorando no exército, sendo destruído fisicamente e mentalmente. Tae, por fora, disse que não era para tanto, que seu irmão era um exagerado. Mas por dentro, teve que admitir que sim, a verdade é que ele realmente passou por um momento muito difícil de qualquer forma. Aquilo lhe parecia um problema no qual definitivamente não queria se meter. Shangin o chamava de uma luta de poder, e o lugar onde trabalhava não era muito diferente do exército. Nem sequer queria olhar nessa direção com um suspiro. Tae disse a Shangin que já deveria saber, mas que simplesmente não podia fazer isso. Shangin, em vez de ficar bravo, pediu uma boa razão para sua recusa. Se fosse algo razoável, ele procuraria outra pessoa. Tae pensou que Shangin já sabia por quê, mas também considerou que, como ele mesmo disse, poderia procurar alguém mais. Então começou a dar suas razões. Para começar,
Não gostava de militares, já tinha passado tempo demais em um ambiente autoritário e fechado. Mas Shangin rebateu, dizendo que a Uniardo não era o exército. Que sim, focavam no condicionamento físico, mas que seu sistema de hierarquia e o ambiente eram totalmente diferentes. Claro, era um lugar fechado porque lidavam com casos confidenciais, mas não era autoritário. Taewi insistiu com seus joelhos, que ainda doíam e ficavam rígidos quando chovia. Mas Shangin novamente minimizou, dizendo que ali todos estavam quebrados. Todos tinham levado balas e ossos quebrados. Alguma outra coisa. Taewi finalmente disse que não atendia aos requisitos, que não era especialmente sortudo nem talentoso. Se perguntou por que Shangin o olhava dessa maneira, mas Shangin tinha outra opinião. Diz que ele só precisava de alguém que fizesse bem seu trabalho e aguentasse ali por um tempo. A verdade era que Shangin o valorizava muito, havia revisado todos os seus registros recentes, incluindo os da Academia Militar, e, segundo ele, Taewi tinha a coisa mais importante que alguém precisava para sobreviver. Shangin lhe revela o que era aquilo que tanto valorizava. Tato, diz. Taewi, meio desiludido, pergunta a que se refere, esperando algo maior. Viu, e a verdade é que sim, se sentia um pouco decepcionado, mas Shangin lhe explica que não há motivo para se sentir mal. Embora não se aplique a gênios como Jae, para pessoas comuns como Tae, o mais importante para sobreviver é o tato, que é como ter boa intuição. E atenção, em certas situações, a intuição pode ser a diferença entre vida e morte. Tae começa a pensar. Depois do ensino médio, sua vida no exército foi apenas treinamento, cercado por homens e cheiro de pólvora, mas nunca esteve em uma situação real de vida ou morte. Isso é algo que Shangin sim experimenta sim. Quase morreu uma vez, mas foi um acidente, não algo relacionado à sua intuição. Mas de qualquer forma, entendia aonde Shangin queria chegar com aquilo sobre a intuição naquele momento. Shangin pergunta o que ele pretende fazer. Taewi, meio envergonhado, pergunta se ele tem outra razão. Percebe que Shangin e Jae são super parecidos nisso. Conseguem ver a essência de alguém mesmo sem conhecê-lo muito bem. Ele já sabia de tudo isso. Aí surge um flashback. Lembrava dos comentários horríveis dos colegas do exército, que o chamavam de esquisito e o ameaçavam com matar se o vissem de novo com isso na mente. Tae diz a Shangin que, para ele, é perigoso ir a um lugar cheio de homens. Shangin pergunta se o perigo é para ele ou para os outros. Tae, com o punho cerrado, diz que seria para ele, mas em sua mente, a verdade é que ele seria o que saltaria sobre os outros. Shangin o desafia, sorrindo e dizendo que, a menos que haja alguém de maior hierarquia. É uma sociedade onde manda o mais forte. Shangin insiste, que já não tem desculpas. Propõe um acordo, 6 meses. Apenas 6 meses na Uniardo. Depois disso, ele será livre para fazer o que quiser. Até poderia ficar, se gostasse, se renunciar, não lhe faltarão ofertas de trabalho. Taewi se sente acuado, sem saída naquele momento, percebe que a desconforto que sentia desde a manhã era um sinal de que isso já estava destinado a acontecer. Assim a Taewi aceita seu destino, sem imaginar o quão certo Shangin estava ao escolhê-lo por sua intuição excepcional. Um corte rápido e abrupto. A cena muda completamente. Agora estamos no aeroporto internacional de Hong Kong. Sheklapkok, vemos Shangin e Taewi caminhando, e Shangin diz que alguém os está esperando. Apenas saem do aeroporto, Shangin aponta para um homem de terno que os espera ao lado de um carro. Agradece e pede que ele mostre um folheto promocional. Taewi, meio desconfiado, sente que aquele tipo não é apenas um motorista. Em seguida, Shangin entrega a Taewi o folheto, que tem um Uniardo na capa, e pergunta se já sabia algo, já que Jae havia trabalhado lá enquanto viajam de carro. Taewi começa a ler o folheto. É o típico panfleto institucional, a Organização de Desenvolvimento de Recursos Humanos das Nações Unidas, fundada em 1946, uma entidade sem fins lucrativos dedicada à distribuição e desenvolvimento de talentos humanos, mas para Taewi não serve para nada. Parece um desperdício de papel, e Shangin ri um pouco da sua observação. Então, Taewi aproveita para perguntar se Jae trabalhava na sede dos Estados Unidos. Shangin confirma que sim, que seu irmão era um gênio e que a sede ainda o procura. Aí Taewi pergunta como é a divisão entre as sedes e as filiais regionais. Shangin lhe explica que a sede central é a casa dos cérebros. Lá você pode trabalhar se for inteligente, mesmo que não esteja em boa forma física. Mas para as filiais regionais, você precisa estar em forma. Na verdade, os da sede regional são como MacGyvers. Taewi não acredita que consiga ser assim. Shangin, divertido, diz que não se preocupe, que depois de alguns meses de treinamento intenso, todos acabam assim.
Do nada, com um sorriso, pergunta se há algum rapaz no folheto que seja do seu tipo Taioi, um pouco envergonhado, responde que seu tipo é meio não convencional. Ele não gosta de homens que cheiram a suor, mas sim de mimosos e doces, que cheiram a sabão ou leite Shangin, com um tom malicioso. Adverte que na China é crime estar com menores. Taioi se ofende. Você acha que sou um depravado, mas Shangin esclarece que as leis chinesas não se aplicam dentro da sua filial, que não há menores de idade. Então você pode ir por quem quiser. Taioi fica vermelho e diz que não lhe interessa, mas Shangin lança a última. Ah, certo, se você fosse uns 20 anos mais novo, talvez você fosse meu tipo. Um silêncio desconfortável preenche o carro. Shangin piscar, os outros dois permanecem imóveis. Não se ouve mais nada além do carro em movimento logo depois. Chegam. A vista é de um cais. Taioi pergunta se já chegaram, e Shangin concorda. Taiei pensa que a base deve estar na ilha de Hong Kong, mas Shangin diz que não, que precisam pegar um barco. Taiei brinca se é em Macau, mas Shangin corrige. Na ilha distante explica que é uma ilha um pouco mais afastada da costa que a ilha de Hong Kong, e que, embora tecnicamente faça parte da China, suas leis não se aplicam lá. Taiei pensa em um lugar onde encerrariam criminosos para que não escapassem, e Shangin concorda, dizendo que também serviu para isso. Pero Shangin explica que, na ilha longínqua, teriam dias livres a cada 2 semanas, de sexta-feira à tarde até domingo, e que nesses dias, barcos os levariam a Hong Kong para que pudessem sair e se relaxar. Um paraíso, não é mentira. Porque logo em seguida, Shangin solta a bomba de que ele não poderia sair da ilha durante o próximo mês, já que em 2 semanas começaria um período de treinamento com a divisão da Europa. Taiei fica em choque, perguntando com um quê absoluto. Ainda se recuperando da notícia, ele pergunta com ironia se esse treinamento seria um evento para promover a amizade, ao que Shangin responde tajantemente. Claro que não ali. Ele dá um panorama de como eram as outras ramificações da UNEJARDO, dizendo que, embora os métodos de treinamento fossem os mesmos e às vezes houvesse troca de pessoal, o ambiente era muito diferente. Os da América do Sul eram meio estranhos, os da África, imprevisíveis, e os da Austrália, uns completos idiotas. Mas a da Europa é a pior, diz ele. É que as divisões da Ásia e da Europa se odiavam de morte, como cães e gatos. Por isso, o treinamento conjunto que faziam uma vez por ano era uma verdadeira carnificina, e Shangin adorava muito isso. É divertido de ver, comenta, com um sorriso que para Taiei parece totalmente torto, com uma mistura de frustração e desconcerto. Taiei o olha e pergunta se o odiava, se o levara até ali só para fazê-lo sofrer. A que Shangin, com seu sorriso habitual, responde, não seja tolo. Já na ilha, enquanto caminhavam por uma área mais arborizada, Taiei pergunta como deveria chamá-lo. Shangin diz que instrutor Jiong Shangin, ou simplesmente instrutor Taiei, um pouco tímido, o chama de instrutor. Testando o novo título, chegam a um edifício que, para sua surpresa, estava totalmente deserto. Parecia a casa de um personagem de filme de terror de baixo orçamento. Taiei pergunta se aquilo era toda a divisão da Ásia, e Shangin, com seu tom irônico, responde, sim, é simples, não? Taiei reclama pelas fotos de prédios modernos e campos de treinamento que viu em um folheto. Shangin diz que aqueles eram os escritórios centrais dos Estados Unidos, que a divisão da Ásia era menos civilizada, pensada mais para o treinamento físico. Claramente, a Taiei tinha um catficheado com o folheto. Mas bom, ele explica que a base tinha mais de 100 pessoas e que, embora o edifício não fosse muito grande, na verdade possuía 7 andares subterrâneos, cada um com cerca de 6.611 metros quadrados. Taiei não podia acreditar como isso era possível numa ilha tão pequena. Enquanto continuavam conversando, a porta daquele edifício abandonado se abre com um forte rangido e aparece um homem de uniforme, que estava fumando. Esse homem, ao ver Shangin, se aproxima e pergunta se ele estava ocupado, ao que Shangin responde que não, que só tinha saído para fumar. Taiei não podia deixar de comparar tudo isso com sua experiência militar. Shangin aproveita a oportunidade para dizer ao novo tipo, leve esse garoto, pode mostrar a antiga sala de Kiyomi. É novo, então ajude-o a se localizar com os outros. O homem assente antes de ir embora. Shangin se despede de Taiei com uma frase que lhe gelou o sangue. Jiong Taiei, não morra. Taiei, com uma risada nervosa, só conseguiu se despedir dele. Justo quando Shangin ia, continuou explicando. Este não é um lugar regido pelas leis normais, sabe?
Aqui os fracos não têm como lutar contra a injustiça, e dependendo da situação, alguns até conseguem escapar de ter matado várias pessoas. Taewi não conseguia acreditar no que ouvia e respondeu, meio indignado: espere, espere. Isso você deveria ter me contado antes de me trazer diretamente para a caverna do leão, não acha? Mas Shang Yin apenas encolheu os ombros, dizendo que, se tivesse contado antes, o resultado seria exatamente o mesmo. Com uma risada amarga, Taewi diz: bom, vou tentar confiar naquela intuição que você disse que preciso ter para sobreviver. Eu morrer, por favor, venha buscar meus ossos. Shang Yin o olhou, e de repente disse: bom, também não é um lugar completamente sem lei. De qualquer forma, sempre é bom estar em guarda. Taewi, já frustrado, gritou: diga-me, por favor, preciso ter cuidado ou não? Enquanto seu tio se afastava e a velha porta rangeu, Taewi olhou para o edifício decadente por fora e se sentiu a pessoa mais infeliz do mundo. Só podia invejar seu irmão, Jayi, o cara com mais sorte que conhecia. Ah, Deus, em que encrenca me meti? Pensava, mas toda aquela tristeza desapareceu de repente quando o instrutor o levou para dentro. Após uma curta viagem de elevador apareceu um corredor moderno e brilhante, e Taewi ficou com a boca aberta. Você está surpreso? Achava que seria um porão cheio de bichos e teias de aranha? Perguntou o instrutor, rindo. Sim, na verdade sim, admitiu Taewi. Mais calmo, Taewi perguntou onde ficavam os quartos para deixar suas coisas, mas o instrutor disse que antes precisavam cumprimentar todos. Esses são os homens com os quais você vai estar nos bons e nos maus momentos daqui em diante, explicou ele justamente quando abriram a porta. Se depararam com uma academia cheia de caras musculosos treinando quando o instrutor entrou. Outros lhe perguntaram por que voltara tão cedo, se não tinha ido fumar. Ele disse que voltara para apresentá-los a um novo integrante que precisavam dar uma boa-vinda. Ele vai se juntar ao nosso time. Seu nome é Tae, disse, apontando para Tae. Naquele momento, um cara super musculoso se aproximou, estalando os nós dos dedos. Perguntou a Tae se ele tinha 25 anos, e depois se apresentou: sou Carlos Sagizawa, e farei 30 em 7 meses. Tae pensou: esse cara parece o líder do grupo. Tentando disfarçar a ansiedade, perguntou a Carlos se estava estalando os nós dos dedos por ele. Carlos riu às gargalhadas. Não, estava justamente indo treinar. Por quê? Você está com medo? Não parece. Taewi, com sua típica seriedade, respondeu: não sou daqueles que mostram suas emoções. Carlo, com um sorriso, o chamou de senhor. Não mostro minhas emoções, e o convidou para ajudá-lo a se aquecer. Pero Taewi, que não queria lutar contra aquele gigante, nem pôde responder quando Carlo o agarrou e o esmagou contra o chão. Foi um golpe seco que o deixou sem ar. Carlo, sorrindo com desprezo, perguntou o que supostamente eles iriam fazer com alguém tão fácil de vencer, enquanto os outros agentes apenas animavam. Taewi, que mal conseguia mover uma perna, se perguntava como diabos iria se levantar daí. Mas Taewi, que não tem um pingo de burrice, lhe disse que não se contria. E antes que Carlo reagisse, lhe deu uma chute na entreperna. Carlo, reclamando do golpe baixo, caiu no chão. Taewi se levantou, explicando que era um gigante e que não tinha outra forma de se levantar. Era uma luta injusta desde o começo. Carlo, se recuperando, o olhou com outros olhos. Perguntou se não tinha problemas em lutar contra alguém do mesmo tamanho. Você sabe, para que a coisa fosse mais justa. Taewi, um pouco preocupado com a possibilidade de a ilha ter um bom hospital, notou que Carlo escondia algo na roupa. Os outros agentes cochichavam se era uma faca. Mas não. Carlo, percebendo o que vinha, se preparou para a luta, quando Taewi, com um sorriso malicioso, mostrou que ele também havia escondido algo, uma caneta. Começaram a segunda rodada. Carlo avançou, mas Taewi, mais rápido, agarrou-o pela camisa e, com um giro, o estampou novamente contra o chão. Outros agentes ficaram em silêncio, sem conseguir acreditar no que viam. Carlo lhe reclamou que, se não o tivesse distraído com sua arma de covarde, as coisas seriam diferentes. Taewi, sem se abalar, lhe perguntou se realmente queria continuar no chão sem saber o que mais aquele covarde escondia na camisa. E se ele cortasse sua garganta? Mas a verdade, como disse Taewi com um sorriso, era que não podia fazer isso com uma caneta. Carlo, já sem camisa, apenas pôde rir e dizer que tinha alguns truques bem baratos na manga, e que hoje ia arrumar esses maus hábitos. Taewi, por dentro, lamentava-se. Seu plano era passar despercebido até conseguir sair daí, como tudo acabou assim. Uá!
Mas antes que as coisas ficassem mais intensas, um instrutor se aproximou e perguntou a Taewi se havia entrado na UENARDO por influência. Para a surpresa de todos, ele mesmo respondeu que não, que o instrutor Jeong Changin o havia trazido. Os outros agentes ficaram paralisados, perguntando se o instrutor Jeong o havia levado até ali. É claro que isso deixa todos gelados. Carlo, o líder, pergunta diretamente a Taewi como é que ele conhece o instrutor Jeong. E Taewi, com aquela vivacidade que o caracteriza, devolve a pergunta. Se eu sou próximo dele, isso quer dizer que você vai me deixar continuar com minhas artimanhas. Carlo, sem perder a calma, apenas pede que ele solte a sopa. E aí Taewi, com toda a tranquilidade, diz, é meu tio. Isso, como você pode imaginar, é uma bomba. Os agentes começam a murmurar, se perguntando se o instrutor Jeong é de fato seu tio e, mais importante, como se relaciona com Jeong Jae-wi. Taewi, sem se abalar, solta, é meu irmão. Aí sim, a situação escapa do controle. Os agentes não conseguem acreditar. Seu irmão, o famoso Jeong Jae-wi, gênio ao qual a sede implorava para trabalhar com eles e que foi embora sem olhar para trás assim que terminou seu contrato. A atmosfera é de surpresa absoluta e admiração, e Taewi percebe que seu irmão é muito mais famoso do que imaginava. Nem burro nem preguiçoso, Taewi tenta aproveitar a situação. Então, você vai me dar uma folga, suelta, é meu irmão. Aí sim que a coisa escapa do controle. Os agentes não conseguem acreditar. Seu irmão, o famoso Jeong Jae-wi, o gênio ao qual a sede implorava para trabalhar com eles e que foi embora sem olhar para trás assim que terminou seu contrato. A atmosfera é de surpresa absoluta e admiração, e Taewi percebe que seu irmão é muito mais famoso do que ele imaginava. Pensava. Nem tolo nem preguiçoso, Taewi tenta aproveitar a situação. Então, vai me dar um descanso. Mas Carlo e os demais não lhe dão nem 5 de bola. Disso nem fale, é um assunto completamente diferente, dizem a ele, e fim da discussão depois da surra de boas-vindas. Cena muda e agora vemos Taewi compartilhando bebidas com os mesmos tipos que o espancaram a tapas. Alguém enche seu copo e ele fica pensando quão estranho tudo isso é. Primeiro me dão uma surra e depois me convidam para uma bebida de boas-vindas, pensa. Com sua mentalidade militar, não entendo como podem ficar tão relaxados quando poderia haver uma emergência. Outros riem e dizem que é por causa de seu passado no exército que é tão quadrado. Um dos agentes diz que não há motivo para estar tão tenso, a menos que tenha feito algo para que seus próprios companheiros o esfaqueassem. Aqui nunca nos atacaram, mas dos que sim, você precisa se preocupar, e lança o aviso, são esses filhos da puta da filial da Europa. Diz que logo aparecerão por aí. Taewi lembra o que Changin lhe contara sobre a briga entre a sede e as filiais regionais. Enquanto toma um gole, se pergunta se aquele cara, o que Changin mencionava, realmente vai aparecer. Taewi mastiga e fica pensando em ele. Outro agente acha que é impossível enviá-lo se há tanta gente atrás dele, porque seria arriscar demais. Mas Carlo interrompe e explica que, da perspectiva dos chefes da Europa, sim, é a melhor opção se o cara paralisou 13 e matou um em território inimigo. Como você acha que agiria em seu próprio território? O resto fica impactado, e um dos agentes, indignado, pergunta como esse psicopata entrou no UENARDO se ele teve que fazer um exame de personalidade de 2 horas. Mas Taewi não precisou fazer nada disso, e pensa que, se todos entram por serem bons com armas, um psicopata também poderia ser aceito. Carlo, ao lado de Taewi, o bate no ombro e esclarece, você está errado. Não é só por ser bom com armas. A mente daquele louco é o que é diferente. E aí pergunta a eles, vocês conseguiriam apertar o gatilho sem hesitar contra alguém que não lhes fez nada? A maioria das pessoas não, nós incluídos. É impossível não hesitar antes de ferir alguém que não é seu inimigo. O resto fica impactado, e um dos agentes, indignado, pergunta como aquele psicopata entrou na UENARDO se ele teve que fazer um exame de personalidade de 2 horas. Mas Taewi não precisou fazer nada disso, e pensa que, se todos entram por serem bons com armas, um psicopata também poderia ser aceito. Carlo, ao lado de Taewi, dá um soco no ombro dele e esclarece, você está equivocado. Não é só que seja bom com armas. A mente daquele louco é o que é diferente. É aí que eles perguntam, vocês poderiam apertar o gatilho sem hesitar contra alguém que não lhes fez nada? A maioria das pessoas não, nós incluídos. Impossível não hesitar antes de ferir alguém que não é seu inimigo. É que a mente desse cara é tão retorcida que você não se importaria em apertar o gatilho, mesmo contra alguém que não lhe fez nada.
Foi quando Taiyei, ouvindo essa explicação, sentiu a pele arrepiada, pensando que não queria de forma alguma conversar sobre um assunto tão sombrio. Então decidiu que a melhor desculpa para escapar da conversa era ir ao banheiro. Mas claro, num lugar tão labiríntico como esse, 10 minutos depois, nosso protagonista já estava completamente perdido em um corredor longo e cheio de curvas. Taiyei se frustra ao perceber que o primeiro andar não tinha nada a ver com o subsolo 5 e, para piorar, não havia visto ninguém há um bom tempo para pedir direções. Taiyei se frustra ao perceber que o primeiro andar não tinha nada a ver com o subsolo 5 e, para piorar, não havia visto ninguém há um bom tempo para pedir direções. Justo quando começava a desesperar, ouviu um barulho. Alguém está aqui, pensou. Perfeito, peço que me guie. E abre uma porta deslizante e percebe que entrou em algo que parecia ser um chuveiro público. E sim, havia alguém. Um garoto de costas, trocando de roupa, sem camiseta. Taiyei, meio constrangido, pergunta se o garoto pode ajudá-lo com algumas direções, mas o garoto se virou e, surpresa, é o garoto bonito que conheceu ao chegar, o mesmo dos 22 anos. Taiyei fica vermelho como um tomate, gaguejando, pedindo desculpas por invadir assim. E de repente, sua mente faz clique. Ele percebe o quão atraente ele era, da pele cor de pêssego, daquele cheiro de sabão que tanto gostava. Mas justamente quando a imaginação de Taiyei começa a voar, aparece seu tio Shengin em sua mente, lembrando de que na China é crime dormir com menores. Então, completamente desorientado, pergunta ao garoto, quantos anos você tem? O outro, com um olhar frio, responde, tenho 22, precisa de algo. E aí Taiyei percebe que se meteu. Apressa-se em explicar que se perdera e estava procurando o instrutor Jiong Shangin. O garoto, sem se abalar, pergunta sobre qual instrutor estava ou se era um funcionário administrativo, porque ninguém lhe dissera nada. Taiyei insiste que só se perdera. O garoto, jamais relaxado, lhe responde, tenho 22. Precisa de algo. E foi aí que Taiyei percebeu que havia regado. Apressou-se em explicar que se havia perdido e estava procurando pelo instrutor Jiong Shangin. O garoto, sem se abalar, perguntou sobre qual instrutor ele estava ou se era um oficial administrativo, pois ninguém lhe dissera nada. Taiyei insiste que só se havia perdido. O garoto, jamais relaxado, lhe explica detalhadamente como chegar ao quarto de Shangin. Diz-lhe para ir em frente, virar à direita, depois virar à direita novamente em um beco sem saída, e que seu quarto é o segundo à direita do elevador. Taiyei, ouvindo as instruções, não pode evitar pensar quão puro aquele garoto parecia. No meio de um ambiente tão hostil e violento agradece, mas por alguma razão, não quer sair daquele lugar. O garoto o olha e pergunta, você não vai embora? Taiyei, com um pequeno sobressalto, responde, sim, já vou. Mas parece que para Taiyei, ir embora não era tão fácil. Depois de agradecer, não conseguia tirá-lo da cabeça. Ele era seu tipo ideal, suave, adorável, cheirava a sabão e leite. Uma ternura, viu Taiyei, com o coração acelerado. Não conseguia acreditar que Shangin não lhe dissera que haveria alguém assim aqui. Que traidor. Depois desse encontro, finalmente chegou ao quarto que Shangin lhe havia indicado. Entrou e no começo não viu ninguém, mas depois ouviu o chuveiro estava tomando banho. Enquanto Shangin estava no chuveiro, Taiyei aproveitou para dar uma olhada ao lugar. Era o tipo de quarto que esperaria dele, cheio de livros. E não qualquer livro, mas edições raras. De fato encontrou um que havia procurado em todas as livrarias e nunca conseguiu. Sentou-se na cama para começar a ler, mas de repente, sua mente voltou ao garoto das duchas. Sacudiu-se, envergonhado. Por Deus, Jiong Taiyei, o que te acontece? Você não é um adolescente com hormônios em alta. Lançou o livro e deitou-se, tentando organizar sua cabeça, mas a paz não durou muito. De repente, o laptop de Shangin começou a tocar. Uma videoligação. Taiyei avisou que estavam ligando, e Shangin, ainda no chuveiro, disse para atender, que já sabia quem era e que pegasse a mensagem. Taiyei, meio irritado por Shangin estar tão calmo, ele respondeu de forma igual. O primeiro que viu na tela foram duas mãos. E que mãos! Brancas, grandes, elegantes, com unhas que pareciam de cristal. Taiyei ficou fascinado por um segundo, se perguntando de quem eram aquelas mãos tão bonitas, mas a voz que saiu do laptop o desestabilizou. Era uma voz robótica, distorcida, como de um modulador. Perguntou onde estava o instrutor Jiong Shangin. Taiyei respondeu que estava no banheiro e que levaria um tempo para sair. Quem estava na chamada de vídeo respondeu que, então, quem era a pessoa na sala?
Atendendo a chamada por ele, Taiei sentiu um arrepio. Voz continuava sendo mecânica, mas agora soava um pouco mais relaxada, como se estivesse testando. O homem se apresentou. Era o sobrinho do dono daquela acomodação. O dono, que estava tomando banho e se divertindo como se nada acontecesse, não era outro senão Shangin. Taiei disse que, se quisesse deixar uma mensagem, que fosse curta, pois não tinha onde anotar e era muito ruim para lembrar das coisas. Lei soltou uma risadinha, como quem já entendeu tudo, e disse a Taiei que então deveria ser o sobrinho mais novo de Shangin. Ele, por dentro, disse a si mesmo que certamente Lei já sabia de sua existência, mais do que nada porque o outro sobrinho de Shangin, Jeui, era o inteligente e famoso, mas isso não pareceu tão estranho a Taiei. Afinal, era óbvio que todos conheciam a ligação entre Shangin e Jeui. Então, sem mais rodeios, se apresentou. Sou Jeong Taiei, disse ele. De uma vez, perguntou, e você? A voz do outro lado da linha, sem rodeios, respondeu, Lei. A voz do outro lado da linha, sem rodeios, respondeu, Lei. Capítulo. Assim como Taiei tinha dificuldade para lembrar das coisas sem anotar, vocês anotem com um comentário para o próximo manhwa. E sem rodeios como Lei, dê um like e se inscreva. Até mais.